Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou morrendo de saudade. Hoje nós vamos entrar na nossa primeira fase de reforço de correção. E aí, como eu tenho feito, né, no decorrer dos livros, dos capítulos, a gente encerra, depois a gente corrige ali o capítulo que a gente terminou. Aqueles mão na massa, com a lupa na mão, e corrige também as fichas de atividades, ok? E a gente vai corrigir todas elas na aula de hoje, certo? Então vamos lá? Hoje a gente vai terminar aí com todos os reforços de correção na nossa área de conhecimentos de ciências humanas, no nosso componente curricular de História, ok? Então abram livros de vocês lá na página que a gente deu a parada lá no terceiro capítulo, que tem lá uma atividade, uma atividade para vocês na página 250. Na página 250, vinha trazendo aqui uma pergunta e 4 respostas que vocês tinham que responder de forma interpretativa. Então, número 1. Responda as questões a seguir de acordo com a lenda Iorubá. E aí, você lembra da lenda Iorubá? Você leu a lenda Iorubá? Teve a curiosidade? Ou você só assistiu a tia lendo para você? Vamos lá, vamos corrigir? Como ela é interpretativa, mas a tia pode ajudar você, se você não fez, você poder fazer agora e poder também ter uma interpretação diferente, que é a minha para você, certo? A letra A. Por que para os iorubás é importante contar a história? Porque para eles significava que, como eles não escreviam, quando eles contavam a história de um para o outro, de geração para outra geração, ela não se perdia. E chegava onde? No tempo atual, no agora, no que acontece agora, ok? Então, o que o meu bisavô contou para mim, para o meu avô, e o meu avô contou para o meu pai, e o meu pai contou para mim, eu não vou me esquecer e vou contar para o meu filho, e o meu filho vai contar para o meu neto. E assim vai passando de geração por geração. Era o objetivo dos iorubás. Por quê? Porque eles não escreviam, tá? Na letra B, registre uma história que seus avós ou seus pais contaram para você. Eu vou contar uma história que meu pai me contou, tá bom? E aí, vou contar uma história que a minha mãe me contou, que essa história é mais interessante, muito mais interessante. A minha mãe me contou uma história da bisavó dela, que a bisavó dela foi laçada por bisavó do lado paterno, porque o meu avô meu avô se chama Joaquim e o meu avô é de descendência portuguesa. E o meu bisavô, ele laçou a minha bisavó. A minha bisavó era índia e o meu bisavô era português. E aí o meu avô Juca, que é o meu avô Joaquim, contou para minha mãe e a minha mãe contou para mim. E aí eu contei pro meu filho, tá vendo? Isso aí é história que se registra. Então, assim, como a gente não sabe se é uma história verídica, porque foi contada de um para o outro, a gente acredita nela, né? Então, é o que era o objetivo dos iorubás, que as histórias contadas não se perdessem, ok? Então, eu acredito, até porque do lado da minha mãe eu tenho descendência italiana e do lado do meu avô Juca eu tenho descendência de índio, também misturado com africanos, que a gente tem raízes africanas também, certo? E aí, por que de repente eu tenho esse olho assim meio puxadinho? Por que será? Por que eu tenho esses lábios carnudos? Porque nós temos características, certo? E aí na minha família, a gente tem uma parte da família que é muito branca, de olhos claros, azuis, no estilo europeu, que é da família
da minha mãe também, só que da parte materna dela, que é dos italianos, que a minha irmã, ela é muito branquinha, eu sou mais amarelinha e eu tenho primos que são iguaizinhos índios. Eu tenho primos que se você colocar do lado de um índio, você diz que ele é um índio. Porque tem o cabelo assim, aquele cabelo bem liso, bem escorrido, com a pelezinha mais parda, com as características daquele olhinho apertadinho de índio, muito parecido com índios. Então isso são histórias que contam pra gente e a gente registra, e como a gente não tem como provar, a gente tem que acreditar, certo? C. A importância de contar a história é igual para você, como é para os iorubás? Para mim é. Por quê? Porque eu sou uma historiadora. E se eu não acreditar nas histórias que são contadas, principalmente nos livros, porque hoje a pergunta C, a resposta é exatamente isso. Como as crianças de hoje aprendem a história? Através do quê? Da leitura, né? Na escola e através do quê? Dos livros. Antigamente, essas crianças iorubás e o povo iorubá aprendiam as histórias através da língua falada. Não era escrita, era falada. Então, essa é a nossa diferença. Mas, para mim, é muito importante as duas formas de se contar a história. A forma falada, desde que seja verdadeira, e a forma escrita, porque a escrita também pode ser registrada e durar por eternidades, tá bom? Então vamos lá? Vamos para a página agora, ainda do livro do 3º capítulo, 253, que é Mão na Massa. Número 1. No Brasil, colônia, havia uma divisão do trabalho na produção de cana-de-açúcar. Complete o quadro observando como ela era. Então, aqui tem o trabalho que era quem era? Os escravizados e os senhores de engenho. E quais eram as características de um e de outro? Lembra daquela coluninha lá que a gente viu do trabalho que era escravo, do trabalho que era livre? Então aqui, olha só, a tia colocou assim, ó, dos escravizados, eles trabalhavam de forma manual e não tinham direito a nada. Lembra que tem lá na parte daquelas colunas que eles não recebiam nada? Porque eles eram escravos. E os senhores de engenho eram os donos do engenho, ok? No número 2, quais eram as principais atividades econômicas praticadas no Brasil colônia? Quais eram as principais atividades praticadas no Brasil colônia? Quem lembra? Era o plantio de cana-de-açúcar e também a criação de gados. Lembra que a tia falou para vocês que foram os portugueses que trouxeram os gados para o Brasil, porque não existiam alguns animais aqui, eles trouxeram os gados para trabalhar lá no processo de reforço do plantio da cana-de-açúcar na parte da colheita, né? E aí o que aconteceu? Eles identificaram que eles poderiam também lucrar com os gados, porque os gados tinham o quê? Tinha carne, tinha leite. Então, nesse momento aqui, a resposta é cana-de-açúcar e gados, tá? Número 2. Número 3, marque V para verdadeiro e F para falso. Letra A é verdadeira, letra B é verdadeira, letra C é verdadeira. As três são verdadeiras, ok? Do número 3. E na letra 4... Quando foi que os principais africanos foram trazidos para o Brasil colônia, e qual era o seu principal destino? Quem lembra que a gente falou bastante sobre isso? Eles foram trazidos para o Brasil colônia como escravos para serem escravizados e no primeiro momento para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar. Tá bom? Então essas são as respostas. Fiquem atentos a esses reforços que a gente tem feito, porque são
são respostas que vocês vão dar nas avaliações de vocês, ok? Na página 254, vem trazendo aqui para você, ó. Agora você já sabe. Aí tem aqui, ó, tem 3 quadradinhos coloridos para vocês marcarem. O azul é sei, o laranja é duvida e o amarelo é duvida e o laranja é não sei. Então aí vocês vão marcar e aí quando vocês entregarem os livros de vocês, aí a tia vai corrigir para saber se vocês tiveram uma compreensão da gente saber se vocês sabem, se vocês duvidam ou se vocês não sabem, tá bom? Então, nessa página 254, eu não posso dar resposta porque essa parte aqui do texto é uma parte avaliativa, tá? Então, eu vou gravar agora o vídeo 2 pra gente começar a correção das nossas fichas de atividades, tá bom?